Palmeiras perde Evangelista para o resto da temporada. Qual que é o prazo de recuperação? Como o Palmeiras deve se armar? A gente vai trocar uma ideia aqui a respeito dessa situação. Tem também a CBF preparando aí mudanças radicais para o calendário do futebol brasileiro. Muita coisa deve mudar, mudanças importantes aí que impactam diretamente o Palmeiras, né, e o futebol brasileiro em geral. E tem o Atlético Mineiro pedindo 2 jogadores para ceder o Bruno Fux para o Palmeiras. Vamos falar dessas 3 notícias aqui? Vamos junto? Chega com o dedão no like, por gentileza. Hoje o Erlan não tá aqui, o Erlan não quer trabalhar, o Erlan foi curtir show no Allianz Parque hoje, é mole? Então hoje só quem trabalha aqui sou eu. Então para fortalecer, deixa aquele like aí já de antemão, se você conhece o nosso trabalho, por gentileza. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, cara, segura a tua mão aí. Se você curtiu o vídeo, curtiu as informações, a nossa troca de ideias aqui, aí sim, você deixa o like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Vamos lá, direto e reto, vamos pro ponto aqui das discussões. Primeiro, começando com uma notícia muito ruim, com uma notícia péssima, que é o Evangelista. Lucas Evangelista, informação do Flávio Latifi, do Lucas Mussetti lá do UOL. O Lucas Evangelista vai passar por cirurgia e ele tá fora da temporada do Palmeiras. Infelizmente, ele rompeu o tendão posterior da coxa direita, ele vai ter que passar por cirurgia e tá fora da temporada do Palmeiras. O que aconteceu? Basicamente, ele sentiu a lesão na derrota contra o Bahia no fim de semana e ele não conseguiu ficar em pé para sair de campo. Então, o Palmeiras, que fez novos exames e detectou uma lesão grave. Então o Lucas Evangelista, que estava vivendo seu melhor momento no Palmeiras, fez a partida da vida dele contra o River Plate. Aí você vê como o futebol, às vezes ele é belo, mas ele é injusto, né? Ele estava vivendo seu melhor momento no Palmeiras, ele virou titular da posição depois da saída do Richard Rios, ele fez o Abel escalar o Andreas Pereira mais adiantado por causa disso. E aí, agora infelizmente teve uma lesão e vai passar por cirurgia e o tempo de recuperação dele vai ser de 3 a 6 meses. Então, cara, o Palmeiras perde um reforço aí absurdo, né? O cara que era o motorzinho da equipe, para mim, ele tinha sido o melhor jogador do Palmeiras contra o River Plate. Ele conseguiu segurar a onda, conseguiu, tanto se tratando de defesa, se tratando de ataque, conseguiu dar uma sustentação absurda para a equipe do Palmeiras. E agora o Palmeiras vai ter que, não é improvisar, né? Quando a gente fala que você precisa de 2 a 3 jogadores bons por posição, é justamente por causa dessa questão aí, né? Quando um jogador lesiona, e aí você tem diversas questões aqui que podem deixar a ausência de um jogador, seja por lesão, seja por convocação, seja por revezamento. Você tem muitas situações aqui em que o cara pode deixar a equipe. Então é sempre bom você ter aí alguns jogadores do mesmo nível, até melhores para a posição. Então, ó, com a lesão do Evangelista, o Palmeiras, ele tem um elenco mais curto, né? Então ele entra no mês mais decisivo do ano aí com 3 volantes. Então o Abel, ele vai precisar se reinventar. Como ficaria mais ou menos o meio-campo do Palmeiras agora? Ó? Quem que pode jogar ali adiantado na direita? Você pode ter o Facundo Torres ou o Alan na direita, e aí na esquerda, Felipe Anderson, Ramon Sosa, né? Ou até o Bruno Rodrigues. E na meia, onde o Andréas ali estava jogando praticamente, você pode ter o Maurício Veiga e o Andréas Pereira, ele recua para fazer a do Evangelista. Aí o Andréas Pereira passa a jogar como ele jogava no Fulham, que é o camisa 8 mesmo. Mas que perda, né, rapaziada? Que perda. O cara estava vivendo o melhor momento aí da sua carreira, jogou um absurdo contra o River Plate, e aí o Palmeiras vai ter que quebrar a cabeça agora. Mas enfim, boa recuperação para o Evangelista, que ele consiga voltar bem no ano que vem, no mesmo nível. A gente sabe que é difícil, né? Imagina a cabeça do cara. Como que não tá a cabeça dele agora, né? Fez a maior partida da sua vida, vivendo o seu melhor momento na carreira, e infelizmente... E não se sabe, né? Quando da rapaziada vir falar de gramado, não se sabe se foi gramado, se foi alguma coisa ali em função de desgaste da temporada, mas, né, olhando aqui de longe, parece que o gramado impactou sim, né? Só você olhar ali a quase lesão do Piquerez. Então, Lucas Evangelista, Palmeiras perde aí, tem desfalque de peso para o restante da temporada. E vamos falar da CBF agora, a CBF que prepara aí mudança radical no calendário do futebol em 2026. Muita coisa deve mudar. Ela ainda não foi anunciada, então a gente está antecipando aqui para vocês. Isso aqui, na verdade, é uma antecipação de informação. A CBF ainda não divulgou, deve divulgar hoje, na quarta-feira. Então, mudanças significativas no calendário de 2026. O que deve acontecer? Entre as prováveis alterações aí, fase de grupos da Copa do Brasil com jogo único em vez de ida e volta. E isso também inclui
a final e a antecipação do início do Campeonato Brasileiro. O Samir Chaud, né? Desde que ele assumiu a presidência da CBF, ele fala de mudanças no calendário, né? Ele comenta que precisa fazer algumas mudanças no calendário, outras reformas do futebol brasileiro, comenta-se até de fair play financeiro. Eu tô curioso para ver como que vai ser esse fair play financeiro, viu? Vou passar a mão na cabeça de Corinthians, de São Paulo, mas ele tá me surpreendendo, porque tá mostrando serviço, né? A gente não tá acostumado com o presidente da CBF trabalhando. Então, olha aqui algumas coisas que devem, né, mudar no calendário de 2026. Vamos ponto a ponto aqui, ó. Final da Copa do Brasil. Ela deve ser em jogo único e com sede neutra. Aí, as 5 fases iniciais da Copa do Brasil também devem ter só uma partida. Aí, a partir das oitavas de final, vai ter jogo de ida e volta. Então, você ganha margem para o calendário do futebol brasileiro. A ideia é o quê? É enxugar para você ter mais espaçamento ali entre os jogos, né? E aí você tem também a antecipação do Campeonato Brasileiro. Em 2025, o Campeonato Brasileiro ele começou em março, ele começou em fim de março. Se não me falha a memória, dia 30 ou dia 29 de março começou o Campeonato Brasileiro. E agora, para o ano que vem, para 2026, o Campeonato Brasileiro ele deve ter a sua primeira temporada. É provável ali que seja disputado justo com os estaduais, né? Junto com os estaduais. Então você deve ter Brasileirão e Paulista sendo disputados ao mesmo tempo. E aqui que entra a grande questão. Os estaduais eles terão redução de rodada, 16 para 11 datas. Então, essa aí já é uma medida certa. Já era uma coisa falada pelo Samir, que essas coisas iam diminuir, né? Essas rodadas dos estaduais. Então, de 16 para 11. E você vai ter aí o aumento da Série C e D. A Série C ela deve crescer de 20 para 28 times. E a Série D passar de 64 para 96 times. Isso aí já é uma medida que também é 99% de certeza que vai acontecer. 99% de certeza não existe, né? Mas entenderam o ponto aqui. E tem também a mudança da Copa do Nordeste, da Copa Verde, né? É possível a exclusão de clubes que disputam a competição sul-americana dos torneios regionais. Então, vai ter paralisação para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que ela acontece do dia 11 de junho ao dia 19 de julho, um pouquinho mais de um mês. Só que a parada tem que ser bem anterior ao início. Por quê? Exigência da FIFA. A FIFA exige isso. Então, essa necessidade de adequação do calendário do futebol brasileiro para liberar as datas, tá? Minha opinião a respeito. Cara, eu entendo quem gosta do Campeonato Paulista, né? Tem muito aquele romantismo. Ah, tem o gol do Evair de 93, eu entendo. Eu acho o Campeonato Paulista hoje um saco. Essa é a real. Eu acho que hoje o Campeonato Paulista ele gera, às vezes, muito mais para criar crise, porque se você tem um Palmeiras empatando com o Noroeste, numa rodada da fase de grupos, cara, ninguém presta, o time esse ano tá uma porcaria, esse tipo de debate que acaba gerando. E a gente sabe que o Campeonato Paulista, muitas vezes, não é o foco, os jogadores não estão nem aí, a comissão técnica também não tá dando a devida importância, os caras não estão 100% fisicamente, quem você pega inteiro ali são os times do interior, mas não dá para você ignorar a importância do Campeonato Paulista para quem? Para os clubes do interior, para os clubes que às vezes com um patrocínio pontual na camisa, o cara consegue pagar a temporada dele inteira. Um time que eu gosto bastante, por exemplo, é a Inter de Limeira. Pô, eu gosto pra caramba da Inter de Limeira. Então, a Inter que teve alguns patrocínios pontuais, às vezes recebe um jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras no seu estádio. Pô, às vezes a bilheteria, você paga a temporada de jogadores. E isso aí é muito importante por alguns motivos, para você manter a cultura do time, né, manter ele sustentável, o time do interior ao longo da temporada, para você também criar cultura, que aqui eu não sou egoísta, não é porque hoje eu moro do lado de São Paulo, eu já morei muito tempo no interior, isso aí é excelente para o cara que quer ver um jogo no interior, ele não tem oportunidade de ir num Allianz e pagar caro pra caramba, se bem que os ingressos hoje para jogo no interior é uma pedrada, né, cara? Você paga às vezes preço de Allianz Parque para ver um jogo no interior, justamente por ele ser esporádico. Então, isso acaba sendo muito importante para o cara que está no interior e quer ver um jogo. Isso é essencial, é exatamente também para a criação de novos torcedores, né, de mini torcedores. Você tem teu filho aí, 5, 6, 7 anos, às vezes você tem a oportunidade de levar ele no estádio no jogo do Palmeiras, né? Ou às vezes até o teu time vai jogar, sei lá, uma Inter de Limeira e São Paulo. Tu quer levar o moleque no estádio para ir criando essa cultura. Então eu entendo que do ponto de vista cultural, o Campeonato Paulista ele é muito importante sim, mas acho que essa redução vai cair bem, viu? E já na Copa do Brasil, o que me pega aqui é a final única. Eu fico pensando se isso acaba sendo justo ou não. Eu não tenho uma opinião formada para a final única. Lembrando que ela é em campo neutro. Exemplo,
Deu Palmeiras e Botafogo na final da Copa do Brasil. Vão jogar em Brasília, jogar lá no Mané Garrincha, por exemplo, em algum lugar neutro, em algum campo neutro, essa partida vai acontecer. Então aqui, desse ponto, eu não sei se é justo ou não, você torna o campeonato mais imprevisível, né? Porque quando você tem duas finais, você tem mais controle da situação. Às vezes você tem uma estratégia muito mais bem definida por saber que você joga fora e depois decide na sua casa, ou vice-versa, né? Então aqui a final única, ela deixa o campeonato mais imprevisível, favorece mais a sorte, né? Favorece mais o acaso aí nesse sentido. O que você pensa, cara, a respeito dessas mudanças? Tanto diminuição do estadual, quanto Copa do Brasil, que é o que impacta aqui diretamente o Palmeiras, tá? Deixa aí nos comentários, vamos junto. E agora vamos falar do Galo, né? A notícia final, o Galo que pediu 2 jogadores do Palmeiras para liberar o Bruno Fux. O Palmeiras e o Galo, eles estão em constante contato ali para ver o que vai ser feito pela transferência do Bruno Fux. E o Doidão Galo, é isso mesmo, ele chama Doidão Galo. Inclusive, antes de você falar, esse perfil do Galo aí, será que tem credibilidade? Tem. Ele acertou a transferência do Rony, eles já acertaram várias negociações também, então a informação é dele, do setorista do Galo. O Galo pediu a inclusão de 2 jogadores do Palmeiras como parte aí do acordo para liberar o Bruno Fux. Então, os nomes solicitados aí pelo Galo foi o Caio Paulista, que já está lá no Galo, inclusive foi parte do acordo do Bruno Fux, e o zagueiro Mikael, que pertence ao Palmeiras e poderia reforçar aí o elenco do Sampaoli. As conversas entre as diretorias aí, elas estão mornas, né, nos últimos dias, então o que depende agora é o andar da temporada nos próximos meses, tá? Vamos ver aí como o próprio Mikael que está sofrendo, tá? Para adaptação. Ele que foi o jogo contra eu não vou lembrar agora, foi o Internacional ou Fortaleza, que ele sente a coxa, Fortaleza, né? Que ele sente a coxa no lance do gol do Fortaleza, às vezes criticado, muito vaiado ali pela torcida em certo momento. Palmeiras vira o jogo, faz o gol contra o Fortaleza, faz o 2-1 ali contra o Fortaleza, o 3-1, a galera vai abraçar o Mikael. Então é um cara que está sofrendo ainda, né, para se adaptar pelo Palmeiras. Ele que chegou bem, né, conseguiu fazer uma partida contra o São Paulo até bem expressiva, aí depois foi caindo, não se adaptou, parece ser um zagueiro mais pesadão, então essas questões aí estão pesando muito, ele que veio da MLS, né, Palmeiras pagou caro nele, então ele que entra aí como opção para o Bruno Fux ser comprado, ele entra como moeda de troca, na verdade, né, então o Palmeiras já considera ficar com o Bruno Fux. O Palmeiras tem isso amarrado em contrato. O Palmeiras pode exercer a compra do Bruno Fux. Bruno Fux, que é um jogador de 25 anos. Ele é uma idade considerada boa ali para o Palmeiras, né? Ele chegou ao Atlético Mineiro em 2022, ele teve passagem no futebol russo, ele se firmou ali como peça importante no Galo, ele tem, né, saída de bola, cara, tem a saída de bola do Bruno Fux, inclusive acho que é o terceiro gol do River Plate, contra o River Plate, que ele faz um lançamento, é o pênalti do Facundo, né? Acho que é o 2-1, que é o pênalti do Facundo, que ele faz um lançamento, meu irmão. Esse cara tem uma visão de jogo que poucas vezes eu vi em zagueiro, viu? Por isso que eu digo pra vocês que as características dele batem com a do Luan. O Luan, quando estava no Palmeiras, ele tinha a melhor saída de bola do Brasil, na minha opinião, né? Então, o Bruno Fux hoje, ele tem aí umas características parecidas. Só espero que você não seja zicado em decisão, hein, Bruno Fux? Acho que não, né? Pelo visto, parece que não. O homem é constante e ele substitui contra o River só o Gustavo Gomes, né? E no Mundial também ele joga bem. Então, aqui, independente do Mikael ir ou não para o Galo, uma coisa é fato: Palmeiras não pode perder o Bruno Fux, de maneira nenhuma. O cara entrou, encaixou no time, vai ser o sucessor nessa zaga do Palmeiras, não sente a pressão, então esse cara tem que ficar, né? Esse cara tem que ficar. A comissão do Abel Ferreira já sabe disso, já agradou a comissão e vê nele aí um reforço estratégico para a sequência da temporada. Então, por outro lado aí, o Caio Paulista e o Mikael, eles têm aí concorrência, né, no elenco do Palmeiras, né, tanto os dois aí que ficassem no Palmeiras não seriam titulares logo de cara, então a possibilidade de ganhar mais espaço no Atlético Mineiro pode ser vantajosa para os dois, até para o Mikael também, porque, cara, você tem duas opções: ou você insiste numa negociação num jogador, né, por mais que esteja sentindo a pressão, que ele pode ter o efeito Flaco Lopes, né, pode voltar a jogar, ou você pode insistir nesse jogador não dá certo. Então, ainda não tem definição sobre esse acordo, mas as conversas elas existem, então essa troca, ela pode acontecer, essa troca definitiva, né? Empréstimo, compensação financeira, isso pode acontecer. O fato é que essa movimentação aí indica que o Palmeiras vai ter o Bruno Fux. O Palmeiras vai exercer a sua opção de compra pelo Bruno Fux. Ele reforça o setor aí que é prioridade, o Abel Ferreira, enquanto o Atlético aí ganharia 2 peças e teria mais também opções no elenco. Fechado, meus amigos? Hoje foi curtinho.
Hoje foi 15 minutos. 15 minutos, vocês falaram 25 minutos de vídeo. Hoje foi 15, que é só eu falando, né? O Erlon fala pra caramba também. Fechado, meus amigos. Ó, 3 informações para vocês. Infelizmente, a primeira notícia é muito ruim. Lesão do Evangelista, que ele se recupere logo o nosso motorzinho e volte aí pro restante da temporada, porque esse cara, ele é bom de grupo e tava jogando muita bola. E tem também as mudanças do calendário. Falamos também da mudança do calendário que a CBF preparou. E o Atlético Mineiro tentando inserir mais jogadores aí para abater do Bruno Fux, né? Compensação financeira. A gente vai aguardar os próximos capítulos e ver o que acontece aí no decorrer da temporada. Fechado, meus amigos? Tamo junto, viu? Obrigado pela audiência de vocês. Dá uma força aí, ó, que hoje eu tive que falar pra caramba. Dá o like aí, eu já falo pra caramba, né? Dá o like no vídeo, por gentileza. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é da nossa gangue aí, dos caras que participam com a gente, da nossa gangue não. Quem tem gangue é os caras lá de Itaquera. A gente é família. Família, se você é da família Alviverde aí, ó, já deixa o like, por gentileza, no nosso vídeo, fechado? Se você não é inscrito no canal, caiu nesse vídeo de paraquedas, pô, like no vídeo e se inscreve aí que é muito importante pra gente. Valeu, um abração pra vocês, tamo junto e uma excelente terça-feira. E deixa aí, se assistiu até o final, deixa a hashtag Erlan, vem trabalhar. Vai trabalhar, Erlan, foi pro show. Tamo junto, hein? É nóis, abração.